Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos padrões destrutivos em sua vida espiritual, mesmo quando sua mente consciente deseja ardentemente a transformação? Por que suas meditações mais profundas são interrompidas por pensamentos invasivos que parecem vir do nada? Porque, apesar de todos os rituais, cristais, mantras e práticas espirituais que você conhece, ainda sente como se houvesse uma força invisível sabotando seu progresso em direção à iluminação? Permita-me, Sigmund Freud, revelar-lhe uma verdade perturbadora que a comunidade espiritual moderna prefere ignorar. Seu subconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas, mas sim o verdadeiro arquiteto de sua realidade espiritual, operando através de mecanismos tão sofisticados e ocultos que mesmo os mestres espirituais mais experientes falham em reconhecê-los. Durante décadas de observação clínica, descobri que aquilo que chamamos de bloqueios espirituais são, na verdade, manifestações complexas de conflitos psíquicos profundamente enterrados no inconsciente. Conflitos estes que foram formados nos primeiros anos de vida e que continuam a exercer sua influência tirânica sobre cada tentativa de expansão da consciência. O que você experimenta como resistência espiritual, como aquela sensação de estar sempre lutando contra uma corrente invisível que te impede de alcançar estados mais elevados de percepção, não é uma questão de falta de disciplina ou de técnica inadequada, mas sim o resultado direto de forças psíquicas inconscientes que operam segundo suas próprias leis implacáveis. Imagine por um momento a frustração de saber que dentro de você existe um potencial espiritual ilimitado, mas que toda vez que você se aproxima dele, algo inexplicável o puxa de volta para os mesmos padrões de pensamento, as mesmas reações emocionais, os mesmos medos que têm definido sua existência. Esta não é uma falha de caráter ou uma deficiência espiritual, mas sim a evidência de que seu inconsciente está operando através de um código secreto que precisa ser decifrado para que a verdadeira transformação possa ocorrer. A revelação que estou prestes a compartilhar com você vai muito além das abordagens convencionais da espiritualidade moderna, que tratam os sintomas superficiais enquanto ignoram completamente as causas psíquicas profundas. Através da integração revolucionária entre a psicanálise e a busca espiritual, você descobrirá não apenas como identificar estes mecanismos ocultos, mas como transformá-los em aliados poderosos em sua jornada de autoconhecimento. Visualize o momento em que você finalmente compreende a linguagem secreta do seu inconsciente, quando cada sonho, cada lapso, cada resistência espiritual se torna um mapa preciso apontando exatamente para onde sua atenção precisa se dirigir para o próximo nível de evolução. Imagine a liberdade de não mais lutar contra forças invisíveis, mas de trabalhar em harmonia com elas, transformando aquilo que antes era obstáculo em combustível para sua expansão espiritual. Antes de prosseguirmos nesta exploração profunda dos territórios ocultos da psique humana, preciso que você faça uma pausa e considere seriamente se está preparado para confrontar verdades sobre si mesmo que podem inicialmente desafiar tudo aquilo em que você acredita sobre sua natureza espiritual. Se você está verdadeiramente comprometido com esta jornada de autodescoberta, se está disposto a questionar não apenas suas crenças superficiais, mas os próprios mecanismos através dos quais essas crenças foram formadas, então convido-o a ativar as notificações deste canal, pois o que você está prestes a descobrir pode literalmente reformular sua compreensão de quem você é, do que é possível em sua evolução espiritual. O inconsciente, contrariamente ao que muitos acreditam, não é simplesmente um repositório passivo de memórias reprimidas, mas sim um sistema dinâmico e altamente organizado, que opera através de princípios específicos que governam não apenas nossos comportamentos cotidianos, mas também nossas experiências mais transcendentais. Quando observamos os fenômenos espirituais através da lente psicanalítica, descobrimos que aquilo que interpretamos como intuição divina, sincronicidades ou manifestações espirituais podem ser compreendidos como expressões sofisticadas de processos inconscientes que seguem lógicas precisas e identificáveis. Considere, por exemplo, aqueles momentos de insight espiritual que parecem surgir do nada durante sua prática meditativa. A análise psicanalítica
revela que estes não são produtos de uma conexão mística aleatória com o divino, mas sim o resultado de um processo complexo, no qual o inconsciente, temporariamente livre das censuras do ego consciente, permite que conteúdos reprimidos emerjam à consciência de forma simbolicamente disfarçada. O que você experimenta como revelação espiritual é, na realidade, seu próprio inconsciente comunicando verdade sobre sua condição psíquica através de uma linguagem metafórica que sua mente consciente interpreta como mensagem transcendental. Os sonhos, que muitos buscadores espirituais interpretam como visões proféticas ou comunicações de guias espirituais, revelam-se, sob análise cuidadosa, como produções elaboradas do inconsciente que processam e tentam resolver conflitos psíquicos não resolvidos. Cada símbolo, cada narrativa onírica, cada personagem que aparece em seus sonhos espirituais não são visitantes de outras dimensões, mas aspectos dissociados de sua própria psique, tentando alcançar integração e resolução. A resistência que você sente durante certas práticas espirituais, aquela sensação de que algo dentro de você está deliberadamente sabotando seus esforços de crescimento, é precisamente isso, uma resistência inconsciente gerada por partes de sua psique que percebem a transformação espiritual como uma ameaça à estrutura psíquica estabelecida. Esta resistência não é uma força externa negativa, mas sim um mecanismo de defesa inconsciente que foi desenvolvido para proteger o ego de mudanças que poderiam desestabilizar a organização psíquica atual. A compulsão repetitiva que muitos experimentam em suas práticas espirituais, realizando os mesmos rituais obsessivamente sem experimentar crescimento genuíno, revela o funcionamento do que denomino de automatismo inconsciente, no qual o ego se apropria da espiritualidade como mais uma forma de manter o controle e evitar o verdadeiro confronto com conteúdos inconscientes ameaçadores. A prática espiritual se torna, paradoxalmente, um mecanismo de defesa contra a própria transformação espiritual. Agora, preciso fazer uma pausa nesta exposição para estabelecer uma conexão mais profunda com você que me acompanha nesta exploração. Você já se sentiu verdadeiramente compreendido em sua jornada espiritual? Já teve a experiência de alguém reconhecer não apenas suas aspirações conscientes, mas também as lutas silenciosas que você trava nos territórios ocultos de sua psique? Se você está sentindo que finalmente encontrou alguém que compreende a complexidade real de sua busca espiritual, deixe um comentário dizendo, menos Dr. Freud, sinto que o Senhor vê partes de mim que eu mesmo não consigo enxergar. Este simples ato de reconhecimento serve a dois propósitos fundamentais. Primeiro, cria uma conexão terapêutica entre nós que potencializa o processo de autoconhecimento que estamos compartilhando. Segundo, seu comentário se torna parte de uma comunidade de buscadores genuínos que estão dispostos a ir além das abordagens superficiais da espiritualidade moderna. Ao se expressar dessa forma, você não apenas valida sua própria experiência, mas também cria um espaço seguro para que outros possam reconhecer suas próprias lutas e progressos. Lembre-se, a cura verdadeira sempre acontece em comunidade, e seu comentário pode ser o catalisador que outro buscador precisa para dar o próximo passo em sua jornada de autodescoberta. Retornando à nossa análise dos mecanismos inconscientes que operam em sua vida espiritual, é fundamental que compreendamos como os traumas de desenvolvimento influenciam profundamente nossa capacidade de acessar estados espirituais autênticos. O trauma do abandono, por exemplo, que se origina nas primeiras experiências de separação da figura materna, manifesta-se na vida espiritual adulta como uma busca compulsiva por experiências transcendentais que prometam uma reunião definitiva com o divino, uma fusão que compensaria simbolicamente a ferida original de separação. Que este padrão se revela através de sintomas característicos, a necessidade obsessiva de sentir a presença divina de forma tangível e constante, a ansiedade extrema, quando as práticas espirituais não produzem os estados alterados esperados, e a tendência a saltar de uma tradição espiritual para outra, na esperança de encontrar aquela que finalmente preencherá o vazio existencial. O que o praticante não percebe é que esta busca externa é uma projeção do desejo inconsciente de reparar a ferida primordial de abandono, e enquanto esta dinâmica permanecer inconsciente,
nenhuma prática espiritual será capaz de produzir a satisfação duradoura desejada. O trauma da rejeição, formado através de experiências repetidas de invalidação emocional na infância, manifesta-se na espiritualidade através da necessidade compulsiva de validação espiritual externa. Estes indivíduos desenvolvem uma relação performática com suas práticas, onde cada experiência meditativa, cada insight, cada sincronicidade precisa ser compartilhada e reconhecida por outros para que tenha valor. A experiência espiritual, genuinamente íntima e pessoal, se torna impossível, pois o inconsciente transformou a espiritualidade em mais um palco, onde o drama da rejeição original pode ser reencenado com a esperança de uma resolução favorável. As pesquisas modernas em neuropsicologia têm validado minhas observações clínicas sobre como estes padrões traumáticos se inscrevem literalmente na estrutura neural, criando circuitos automáticos de resposta que são ativados sempre que nos aproximamos de experiências que poderiam catalisar transformação genuína. O sistema nervoso, programado pelas experiências primordiais, interpreta a expansão da consciência como potencial perigo e ativa mecanismos de proteção que nos mantêm presos nos padrões conhecidos e seguros. O trauma da invasão, resultante de experiências onde os limites pessoais foram repetidamente violados, cria na vida espiritual uma dinâmica paradoxal, onde o indivíduo simultaneamente anseia por experiências transcendentais e as teme profundamente. Esta dinâmica se manifesta como uma resistência inconsciente a práticas que envolvem abertura ou receptividade, como meditação profunda ou trabalhos energéticos, pois o inconsciente interpreta estes estados como situações de vulnerabilidade perigosa, onde nova invasão pode ocorrer. O complexo de inferioridade espiritual, que se desenvolve quando a criança cresce em ambientes onde suas experiências naturais de conexão transcendental são invalidadas ou ridicularizadas, resulta em uma vida espiritual adulta caracterizada pela dúvida constante sobre a autenticidade de suas próprias experiências. Estes indivíduos se tornam dependentes de autoridades espirituais externas para validar qualquer experiência interna, desenvolvendo uma relação de codependência com mestres gurus ou sistemas doutrinários que perpetua o padrão original de invalidação. A conversão somática de conflitos espirituais não resolvidos se manifesta através de sintomas físicos específicos que emergem sempre que o indivíduo se aproxima de breakthroughs espirituais genuínos. Dores de cabeça inexplicáveis durante meditação, problemas digestivos que coincidem com períodos de crescimento espiritual intenso ou fadiga extrema que surge precisamente quando práticas espirituais começam a produzir resultados significativos, são todas manifestações do inconsciente tentando interromper processos que ameaçam desestabilizar estruturas psíquicas defensivas estabelecidas. A compreensão destes mecanismos nos leva naturalmente à questão do método através do qual podemos transformar estes padrões inconscientes destrutivos em aliados de nossa evolução espiritual. A abordagem que desenvolvi integra os princípios fundamentais da psicanálise com técnicas espirituais ancestrais, criando uma síntese revolucionária que honra tanto a profundidade dos insights espirituais quanto o rigor científico da análise psicológica. O primeiro princípio desta integração é o que chamo de menos atenção flutuante espiritual, uma adaptação da técnica psicanalítica clássica aplicada à observação dos fenômenos internos que emergem durante práticas espirituais. Em vez de buscar estados específicos ou tentar controlar a experiência meditativa, aprendemos a observar com curiosidade científica tudo aquilo que surge na consciência, tratando cada pensamento, cada resistência, cada distração como material potencialmente significativo que pode revelar aspectos inconscientes de nossa estrutura psíquica. O segundo princípio envolve a interpretação simbólica de experiências espirituais através da lente psicanalítica. Cada visão, cada insight, cada experiência de expansão da consciência é analisada não apenas pelo seu conteúdo manifesto e inspirador, mas também pelos seus significados latentes, que podem estar comunicando informações cruciais sobre conflitos inconscientes que precisam de atenção e resolução.
O terceiro princípio estabelece a importância da transferência na relação com o divino ou com o sagrado. Reconhecemos que nossas experiências de conexão transcendental são inevitavelmente coloridas por nossas relações primordiais com figuras de autoridade e que trabalhar através destas transferências é essencial para desenvolver uma espiritualidade madura e autêntica, que não seja simplesmente uma repetição inconsciente de dinâmicas infantis não resolvidas. A técnica da associação livre aplicada ao contexto espiritual permite que conteúdos inconscientes emerjam naturalmente durante práticas contemplativas, criando oportunidades para a integração consciente de aspectos dissociados da personalidade que têm permanecido ocultos por trás de idealizações espirituais superficiais. As práticas espirituais ancestrais, quando compreendidas através da perspectiva psicanalítica, revelam-se como tecnologias sofisticadas para trabalhar com o inconsciente que anteciparam muitas das descobertas da psicologia moderna. Os rituais de passagem, por exemplo, são estruturas cuidadosamente projetadas para facilitar a morte simbólica de estruturas psíquicas obsoletas e o nascimento de configurações mais maduras da personalidade. A meditação de contemplação da impermanência não é apenas uma técnica filosófica para compreender a natureza transitória da existência, mas um método preciso para confrontar as defesas psicológicas que mantêm o ego preso em ilusões de permanência e controle que impedem o crescimento espiritual genuíno. Os mantras e práticas repetitivas, longe de serem simples técnicas de concentração, funcionam como formas de hipnose terapêutica, que permitem o acesso a estados alterados de consciência, onde o material inconsciente pode emergir e ser integrado sem as resistências habituais do ego consciente. A repetição rítmica cria um estado de regressão controlada que facilita o acesso a camadas mais profundas da psique, permitindo que conteúdos arquetípicos e memórias primordiais emerjam de forma segura e terapeuticamente útil. O fenômeno da sublimação espiritual representa um dos mecanismos mais fascinantes através dos quais o inconsciente transforma energia psíquica primitiva em experiências transcendentais. Quando impulsos sexuais e agressivos não encontram expressão direta, o aparelho psíquico os redireciona através de canais espirituais, criando experiências de êxtase, devoção e união mística, que são simultaneamente autênticas e psicologicamente determinadas. Esta compreensão não diminui o valor das experiências espirituais, mas revela os mecanismos através dos quais elas se manifestam, oferecendo maior controle consciente sobre estes processos transformadores. A compreensão desta integração entre psicanálise e espiritualidade oferece uma abordagem completamente nova para questões que têm atormentado buscadores espirituais por milênios, porque algumas pessoas parecem progredir rapidamente em práticas espirituais enquanto outras permanecem estagnadas por décadas, porque experiências espirituais profundas às vezes resultam em maior integração e maturidade, enquanto outras vezes levam à fragmentação psicológica e instabilidade emocional, porque certas práticas espirituais produzem resultados duradouros, enquanto outras geram apenas estados temporários que se desvanecem rapidamente. A resposta a estas questões encontra-se na compreensão de que o verdadeiro crescimento espiritual não pode ocorrer através da simples aplicação de técnicas ou da adoção de crenças, mas requer uma transformação fundamental da estrutura inconsciente da personalidade. Esta transformação só pode acontecer quando trazemos para a consciência os padrões ocultos que têm governado nossa experiência, quando integramos aspectos dissociados de nós mesmos, e quando desenvolvemos uma relação madura com nossas próprias limitações e contradições. O caminho que proponho não promete resultados rápidos ou transformações mágicas, mas oferece algo muito mais valioso, uma compreensão profunda e científica dos mecanismos através dos quais a transformação genuína realmente acontece e um conjunto de ferramentas precisas para trabalhar conscientemente com estes mecanismos em sua própria jornada de evolução espiritual. Quando você compreende que seu subconsciente não é seu inimigo, mas um aliado poderoso que está constantemente comunicando informações vitais sobre seu crescimento e cura, através de uma linguagem simbólica sofisticada, toda sua relação com a espiritualidade se transforma. Cada resistência se torna um mapa,
Cada sintoma se torna um professor, cada conflito interno se torna uma oportunidade de integração mais profunda. A jornada que estou propondo é desafiadora porque requer que você abandone ilusões confortáveis sobre a natureza da transformação espiritual e se comprometa com o trabalho muitas vezes difícil de confrontar aspectos de si mesmo que preferira manter ocultos. Mas é precisamente através deste confronto corajoso com nossas próprias profundezas que descobrimos os recursos internos necessários para uma espiritualidade verdadeiramente madura e integrada. Reconheço que esta jornada pode parecer intimidante, especialmente se você tem estado acostumado com abordagens espirituais que prometem apenas luz, amor e transcendência, sem acknowledging as complexidades reais da psique humana. Mas permita-me assegurar-lhe que o caminho que proponho, embora mais desafiador, é também infinitamente mais recompensador, porque leva a transformações que são genuínas e duradouras em vez de temporárias e superficiais. Este canal se dedica a criar uma comunidade de buscadores sinceros que estão comprometidos com esta forma mais profunda e científica de crescimento espiritual. Se você sente que estas ideias ressoam com sua própria experiência e intuições sobre a natureza complexa da transformação real, convido-o a se inscrever no canal e a ativar as notificações para que possamos continuar esta exploração juntos. Cada novo vídeo aprofundará aspectos específicos desta integração entre psicanálise e espiritualidade, oferecendo ferramentas práticas e insights teóricos que o ajudarão a navegar sua própria jornada com maior consciência e efetividade. Deixe também um like neste vídeo se ele trouxe clareza a questões que você tem contemplado sobre sua própria experiência espiritual. Seu engajamento não apenas apoia o canal, mas também envia uma mensagem ao algoritmo de que este tipo de conteúdo profundo e transformador merece ser compartilhado com outros buscadores que poderiam se beneficiar desta perspectiva única. Lembre-se de que a verdadeira espiritualidade não é uma fuga das complexidades da condição humana, mas uma integração corajosa de todos os aspectos de quem somos, incluindo aqueles que preferíamos manter ocultos. É apenas através desta integração total que podemos descobrir quem realmente somos além das máscaras do ego e das projeções do inconsciente. E é apenas a partir desta descoberta autêntica que uma espiritualidade genuinamente transformadora pode florescer.